Muito boa noite. É uma enorme satisfação nós darmos início a mais um webinar à Associação Paulista de Medicina. Desta feita, nós teremos a oportunidade de aqui reunir alguns notáveis especialistas brasileiros da área da obstetrícia e da pediatria. Nós teremos como mediador desse webinar hoje o professor César Eduardo Fernandes. O professor César Eduardo Fernandes é diretor científico da Febrasgo, ele já foi presidente da Febrasgo, da SOGESP, é professor titular de obstetrícia da Faculdade de Medicina do ABC. Com o César, nós teremos Rosana Pulcinelli Vieira Francisco, que é professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, disciplina de obstetrícia. A professora Rosana Pulcinelli Francisco é presidente da SOGESP. A professora Rosiane Mata, diretora científica da SOGESP, é professora titular da disciplina de obstetrícia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E conosco a professora Luciana Rodrigues da Silva, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muitíssimo boa noite a todos e eu passo imediatamente a palavra ao nosso caríssimo professor César Eduardo Fernandes. César, por favor, agora com você. Muito boa noite a todos os colegas que nos dão a honra da sua assistência. Agradeço à APM, na figura do nosso presidente, José Luiz Gomes do Amaral, pessoa notável no movimento associativo, professor também de longa data, professor titular de anestesiologia da Escola Paulista de Medicina, além de ser uma pessoa próxima, muito próxima de nós, da ginecologia, da obstetrícia e da pediatria. O professor Zé Luiz nos convidou para que montássemos um tema que pudesse ser de interesse tanto da ginecologia, especialmente da obstetrícia e da pediatria, mas que também pudesse interessar a quaisquer colegas de outras especialidades. Nos pareceu que seria muito pertinente abordar o tema dos cuidados com a grávida, quer seja desde o seu período de concepção, no período de acompanhamento pré-natal, eventuais riscos de ser contaminada pela Covid, em sendo contaminada, quais as repercussões na evolução da gravidez, risco de agravamentos importantes da sua saúde, comprometimento eventual fetal, é uma questão que muito se discute, da transmissão vertical, cuidados que devem ser tomados na assistência ao parto, indicação de vias de parto, se essas indicações sofrem alguma influência ou não de COVID-19, da COVID-19, se a paciente eventualmente for portadora, tiver a doença estabelecida. Então, são questões que eu suponho de interesse para todos. E, ademais, os cuidados com o recém-nascido, questões são colocadas nesse momento em que a mãe tem contato íntimo com o recém-nascido, quer para os seus cuidados gerais, para contato com ele, como através da amamentação. Então, questionamentos são colocados no que diz respeito à eventual transmissão de uma mãe infectada para o seu recém-nascido. Vejam que esse tema tem uma abrangência, traz preocupações, e com as colegas nós temos uma mesa absolutamente feminina hoje, o que está em linha com o que acontece na ginecologia e obstetrícia, o que acontece na pediatria. São especialidades em que a grande maioria dos colegas que fazem essa especialidade são mulheres. Então, aqui nada mais fazemos do que oferecer a representatividade que as mulheres têm hoje no âmbito das nossas especialidades e, por que não dizer, na medicina de um modo geral. Então, já foram devidamente apresentadas pelo professor Zé Luiz, e eu começaria, então, pedindo para que cada uma delas fizessem observações, e nós fizemos um acordo, combinamos previamente, para que cada uma pudesse falar de um determinado tema. Então, ficou para a professora Rosiane nos falar sobre cuidados com a grávida, cuidados no que diz respeito à sua contaminação, eventualmente se contaminada, eventuais riscos,
transmissão vertical. A seguir, né, teremos a doutora Rossana Putinelli. A professora Rossana Putinelli nos falará sobre o parto, questões relativas à Covid-19 por ocasião do parto, né, vias de parto, proteção com a grávida, proteção com a equipe, enfim, o que ela achar apropriado falar. E, por fim, né, temos uma colega de outro estado, pela qual temos imenso carinho, né, que é a professora Luciana, né, muito respeitada na pediatria, né, nossa presidente da Sociedade de Pediatria, como aqui já foi, brasileira de pediatria, como já foi referido pelo Zé Luiz, e ela, então, vai nos falar quando o neném está entregue para o neonatologista, né, aos cuidados do neonatologista, que orientações cabem nesse momento em relação à mãe e os cuidados com o recém-nascido. Veja que o tema é extremamente abrangente e teremos a oportunidade de nos atualizar, sairemos, sem dúvida, muito enriquecidos desse debate. Eu pediria, então, começando pela professora Rosiane, para que ela, em 10 minutos, acho que esse é um tempo bastante apropriado, não diria suficiente, mas apropriado, para que a gente tenha a oportunidade de fazer uma interação com os colegas que nos assistem, né? Afinal, a web, né, é feita para eles, é muito importante que eles nos coloquem as suas aflições, dúvidas ou, eventualmente, questionamentos sobre a fala de cada uma de vocês. Então, agradeço a presença de vocês e começamos com a professora Rosiane. A seguir, a professora Rossana e depois a professora Luciana. Por favor, Rosiane. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu agradeço a você, César, professor César, e ao professor José Luiz, pela APM, ter me convidado para estar aqui presente. É uma alegria estar com vocês, com a professora Rossana e a professora Luciana, estar falando sobre Covid. Bom, e por que esse assunto parece inesgotável, tanto na mídia quanto nas nossas associações, todas as vezes nós estamos falando disso? É porque essa é uma doença que ainda é desconhecida. Lógico, a gente sabe muito mais dela hoje do que sabia em fevereiro, quando nós tivemos o primeiro caso no Brasil. Mas muitos aspectos da Covid ainda são pouco conhecidos. Mas uma coisa que a gente sabe dela é que ela é muito contagiosa. Então, cada pessoa que tem o Covid acaba transmitindo para 4, né? E, com isso, as nossas gestantes se infectam muitas vezes, né? Os primeiros grupos de risco, que foram os idosos e as pessoas que tinham alguma doença, a gente falou, fique em casa, e muitos deles ficaram, né? Mas as grávidas, porque são jovens, têm que trabalhar, têm outros filhos, acabam saindo de casa, e também tem essa parte da assistência, quer dizer, a gravidez é um momento que a mulher precisa de cuidados, porque ela não deixa de ter dúvidas a respeito da evolução da gravidez, de ser hipertensa, de ser diabética, e com isso ela tem que sair de casa, a gente tem que continuar fazendo assistência, tirando as dúvidas e avaliando o risco, né? Bom, e quantas grávidas se infectam? Qual é a porcentagem de mulheres gestantes que têm essa infecção? Lógico, isso vai depender muito do local, mas existe um estudo de Sutton, em Nova York, que mostrava que cerca de 15% das gestantes apresentavam no PCR a presença do SARS-CoV-2, né? Dessas, 13,5% eram assintomáticas e 1,5% sintomático, né? Ontem saiu um trabalho de Yale, né, que em Connecticut a frequência de gestantes com Covid era 3%. Bom, então, qual é essa porcentagem real? É 15%? É 3%? É lógico que isso vai depender. Connecticut é diferente de Nova York. E nós sabemos que no Brasil temos visto regiões que têm uma frequência de Covid muito maior e de mortalidade, de morbidade maior, né? Mas numa grande metrópole, aqui em São Paulo, o que se espera é que haja uma frequência parecida com a de Nova York e não com a de Connecticut. E como a gente tem muitas assintomáticas que realmente transmitem a doença, seja porque são totalmente assintomáticas, mas porque tem sintomas leves, atípicos, né? A grávida ela pode ter sintomas que não são tão típicos da Covid, tosse,
ou falta de ar, ou coriza, ou sintoma gripal. Às vezes ela se apresenta com sintomas diferentes, diarreia, etc. Então, a gente, quando vai fazer assistência à gestante, tem que ter duas preocupações: a grávida e o seu filho e o nosso profissional de saúde. Então, na verdade, no termo, ao se realizar a assistência, a orientação para o profissional de saúde, para nós, é tomarmos cuidado o tempo todo. Quer dizer, a gente não pode relaxar porque a paciente é assintomática. Na hora que a gente realmente deixa de ter algum cuidado de higiene, de uso de EPI, de higiene do material que a gente está utilizando, é aí que o profissional de saúde tem um risco maior, né? Lembramos também que a grávida, no início, ela era não pensada como uma paciente de risco. Pelos primeiros relatos da China, o que se dizia é que a grávida tinha a mesma frequência de Covid e uma morbidade que era igual à pessoa que não era grávida. Mas os trabalhos que vieram depois da Itália, da Espanha, mostram que começou a se ver uma mortalidade materna presente e uma morbidade do concepto. Então, a gente não sabe ainda bem o que vai acontecer com as mulheres que estão tendo Covid, né, infecção no primeiro trimestre, mas a gente já sabe que aumenta um pouco a prematuridade em relação ao concepto, aumenta um pouco o risco de restrição de crescimento e muitas vezes o fato da mãe ter uma doença que leva a um quadro de hipóxia faz com que você tenha que, sim, antecipar o parto, seja por uma razão materna ou por uma razão do concepto. Bom, então, a gente não deixa de ter uma paciente grávida de risco ou sem risco, né? Então, a gente tem que planejar, ter um protocolo para atender os dois tipos de pessoas. E, por outro lado, a gente vai ter pacientes que vêm assintomáticas ou que vêm com algum sintoma que a gente vai ter que pesquisar se esse sintoma gripal é de um outro tipo de vírus ou do Covid. Na última norma técnica do Ministério já se fala do privilégio que se deve dar à gestante no sentido de testar a presença do SARS-CoV, mas ainda na nossa rede pública é impossível testar todas as gestantes e se testa somente as que são internadas. Então, em termos de protocolo, o que é importante? A gestante de baixo risco assintomática que vem para o pré-natal, o que se deve fazer? A busca ativa da presença da infecção. Então, um dia antes da consulta, deve-se ligar para a paciente e perguntar se ela tem sintomas e se ela teve contato com alguém com sintomas ou com Covid. E quando ela chega para a consulta, da mesma forma, isso deve ser repetido, tá? E aí o número de consultas deve ser espaçado. E na mesma consulta que a paciente assintomática vem para o exame, ela deve também fazer a consulta. Então, o planejamento é no início da gravidez, orientação, se possível por telemedicina, e o pedido de exames. E daí a primeira consulta ser com 12 semanas, junto com o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Depois ela deve receber orientação e talvez consulta por telemedicina até 22 semanas, quando ela deve fazer o morfológico de segundo trimestre e a consulta, né? E daí para frente, se ela for de baixo risco, ela vai ser vista com 28 semanas, 32, 35 e no final da gestação. Se ela tiver sintomas e não for urgente o atendimento, o que se deve orientar é que ela aguarde 14 dias para vir para o atendimento. E se ela já estiver no local de atendimento e tiver sintomas, deve-se privilegiar atendê-la num lugar longe das outras gestantes. Sendo uma paciente de risco, aí cada caso vai ter que ser individualizado no sentido da gente garantir a assistência. Então, jamais deixar de orientar uma diabética, uma hipertensa,
uma lúpica por causa do Covid. E o nosso profissional que atende essas pacientes no pré-natal, ele deve estar prevenido, quer dizer, ele deve estar usando máscara cirúrgica, ele não deve esquecer de fazer as perguntas a respeito da presença de sintomas ou de contato e deve higienizar suas mãos antes e depois, higienizar o material antes e depois. E se tiver que atender paciente com Covid, aí ele deve estar prevenido no sentido de estar com os óculos adequados, né? Prevenindo, né? Ou tomando cuidado com as suas mucosas, né? Com a máscara cirúrgica e com a higiene adequada das mãos. Eu tentei falar rapidamente, mas fico depois pronta para poder responder as questões que eventualmente existirem a esse respeito. Obrigada. César, seu microfone está fechado. Peço desculpas, né? Tem todo hoje um ritual para participar dessas webinars. Uma delas é desligar o microfone, e eu desligo, e não é a primeira vez que eu esqueço de ligar quando começo a fala. Mas, de qualquer forma, eu vou oferecer uma pequena contradição ao que disse a Rosiana, de que ela falou rápida, mas muito ao contrário. Ela falou de forma muito pausada, não é? Com conteúdo, acho que muito assertivo, não é? E ofereceu assim os pilares do atendimento de uma mulher, não é? Tenha ela sintomas, não tenha sintomas, seja um quadro grave ou não, e acho que as linhas mestras desse atendimento foram muito claramente expostas pela Rosiane, pelo que eu agradeço desde já. Tenho absoluta certeza que não será diferente com as nossas demais convidadas, né? Agora, então, a professora Rossana Pulcinelli, para nos falar agora da assistência ao parto, né? Quais aspectos você considera relevante? Fique à vontade. Muito obrigado. Viu, Rossana? Boa noite a todos. Queria agradecer ao professor José Luiz Gomes do Amaral o convite, ao professor César, dizer que é um prazer estar aqui junto com a Rosiane e a Luciana, dividindo com vocês um pouco das nossas angústias, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, né? E de algumas certezas que a gente começa a ter nesse momento de atendimento de pacientes COVID. Como médica que atua no Hospital das Clínicas e no Hospital Universitário, eu posso contar para vocês um pouco também do que foi o nosso desafio, né? Acho que algumas pessoas sabem que o Instituto Central do Hospital das Clínicas se tornou um Instituto Covid, e aí nós tivemos que tomar uma decisão que era difícil, mas que era necessária, que nós mudamos todo o atendimento à gestante de alto risco para o hospital universitário e mantivemos uma equipe para atendimento de gestante COVID no Instituto Central do HC. E quando a gente decidiu no departamento que a gente ia manter um grupo, e nós decidimos deixar 16 médicos assistentes e 16 residentes no Instituto Central do HC para atendimento a essas gestantes, algumas pessoas questionaram, e a Rosiane já falou um pouco disso, né? Se realmente tinha necessidade. Porque o que foi colocado em relação à gestante? Que a gestante seria um grupo de risco menor, né? Então, muitas pessoas foram ficando tranquilas, alguns locais foram se estruturando para atender Covid, mas tiraram a gestante da situação, achando que as gestantes não seriam um problema, né? E nós fomos vendo e a gente tinha uma convicção de que duas coisas nos faziam acreditar que a gente ia ter problema com gestante. Primeiro, que a gestante ela tem uma imunossupressão pela própria gestação, né? E segundo, ela tem uma situação de uma hipercoagulabilidade, e já se mostrava que o COVID já poderia ter uma situação relacionada a isso. Então, por isso a gente tomou essa decisão, mas eu compartilho aqui com vocês que foi bastante difícil levar toda a estrutura de gestação de alto risco para o hospital universitário,
sem modificar o atendimento de baixo risco que o hospital universitário já fazia. Então, o hospital universitário fazia 200 partos por mês e a gente foi, no mês de abril, a gente foi para 362 partos, porque juntou o baixo risco com o alto risco, né? No mês de abril, a gente atendeu 1.400 consultas de gestantes de alto risco no hospital universitário, fizemos 690 ultrassonografias, fizemos transfusão feto-fetal, laser para transfusão feto-fetal no HU, então foi um desafio muito grande. Mas falando para vocês do COVID, e aí eu posso falar um pouquinho da internação dessa paciente, que eu acho que é importante, e aí chegar no parto. A internação de uma paciente com COVID, ela se dá em duas situações, né? Nós temos internações pela síndrome respiratória aguda grave, que aí ela vai seguir bem o que acontece na clínica, né? Então, é a paciente que vai ter uma frequência respiratória acima de 24, maior ou igual a 24, uma oximetria que vai estar menor que 93, que vai ter alguma tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, então, bem, seguindo a mesma complicação respiratória de quem não é gestante, mas nós temos gestantes que vão ter indicações obstétricas de internação, por exemplo, uma paciente com uma pré-eclâmpsia grave, mas que tem também uma síndrome gripal. Ou pelo menos ela tem alguma alteração, como por exemplo, e aí vem o desafio da triagem, alguém que tenha coriza pode ter um resultado positivo para a COVID. Né? Alguém que tenha anosmia pode ter um resultado positivo para a COVID. E aí a gente tem que colocar essa gestante em uma estrutura hospitalar que seja diferente, se for possível, ou dentro do mesmo hospital, em alas diferentes, para que a gente não tenha uma contaminação das gestantes saudáveis. Para quem trabalha com alto risco, e a Rosiane também trabalha com alto risco, o desafio é muito maior, porque se você deixar uma paciente com suspeita de COVID e ela contaminar uma outra gestante, é uma outra gestante de alto risco, que é hipertensa, que é diabética, que é cardiopata, né? Então, nós temos que pensar nesse contexto de mortalidade, e amanhã é o Dia Nacional de Combate à Morte Materna, pensando em relação a isso. Então, nós montamos uma estrutura para atender não só a gestante com a síndrome respiratória aguda grave, como também para atender essa mulher que tem uma indicação obstétrica de internação e que tenha qualquer sintoma de COVID, e aí é qualquer um mesmo. Um ponto importante que eu acho que nós temos que estar ressaltando é que mesmo que a gente estiver numa situação onde nós estamos trabalhando num hospital, há uma necessidade grande de que esse hospital tenha estrutura de neonatologia, de obstetrícia, de UTI, né? Então, não basta a gente ter só uma estrutura de obstetrícia e neonatologia. Nós podemos precisar de mais gente para poder estar ajudando em relação a isso. Um outro ponto que eu queria colocar agora é em relação ao momento do parto, né? Algumas pessoas têm perguntado. Então, por exemplo, é possível um parto normal numa gestante que seja positiva para COVID? É possível, isso vai ser extremamente dependente de como é a condição dessa gestante no momento do parto. Então, se a gente pensar que ela pode ter sintomas leves, ela vai estar bem, e aí não tem problema nenhum. Então, nós temos alguns partos que ocorreram como parto normal, sem nenhuma complicação, mas nós também podemos ter uma situação onde a gente tem que antecipar esse parto. E essa antecipação do parto, ela costuma acontecer em pacientes graves, pacientes que estão já utilizando catéter de O2, ou que estejam utilizando máscara de Venturi, ou que tenham uma intubação orotraqueal. Então, para essas gestantes, a gente pode ter que interromper a gestação. Lembrando que quando a saturação de O2 cai, aquele volume abdominal pela gestação também é um fator que
piora a respiração da mulher. Então, muitas vezes, a indicação da interrupção da gestação não é um sofrimento fetal, mas é uma indicação materna, para que a gente possa dar melhores condições para aquela gestante. Um outro ponto que eu acho importante é lembrar que, muitas vezes, para intubação, num paciente que não é gestante, você espera uma saturação mais baixa, tentando evitar essa intubação muito precoce. E para gestante, a gente tem que estar sempre atento se isso não está levando a um sofrimento fetal. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que pensar. Um ponto interessante também do manejo dessas pacientes, né? Os pacientes de COVID se beneficiam da pronação, né? Que é colocar o paciente, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, colocar na posição prona, que é a posição de bruços. Isso é um pouco mais difícil para gestantes, né? Mas nós temos utilizado a posição prona em gestantes com 24, 25 semanas fora da viabilidade. Nós tivemos uma paciente agora que foi pronada com 25 semanas, ela ficou 3 dias, ela tem alguns dias a mais, uns 5 dias de intubação, no segundo dia já estava ruim, foi colocada em posição prona e hoje ela foi estubada. Quando você prona uma gestante ou um paciente, ele fica de 12 a 16 horas pronado. Então, você precisa fazer algum apoio para que esse abdômen também não seja comprimido, mas é importante dizer que a posição prona, ela é até, para a gestante, ela funciona como o nosso decúbito lateral esquerdo, né? Desde que você não tenha uma compressão muito grande do abdômen. Tem um trabalho que a gente já tinha feito no HC para fisioterapia, mostrando que é uma posição que funciona bem. Última palavra que eu vou dizer sobre transmissão vertical, o que a gente tem por enquanto são relatos, né? Relatos de caso. A gente tem um estudo desenhado no Hospital das Clínicas para colher líquido amniótico, analisar placenta, analisar sangue de cordão e também analisar as crianças, mas nós temos 20 casos colhidos, mas nós vamos fazer na próxima semana a análise desses casos para a gente poder ter mais notícias, mas por enquanto o que a gente tem são relatos de casos. Então, para a gente aquecer essa conversa aí, eu já coloquei algumas coisas para a gente poder discutir depois. César, o microfone. 2-0. Estava comentando, fora do microfone, agora no microfone, de que, além de você estruturar bem a sua fala, né, para nos permitir compreender claramente, o que mais me impressionou foi que você já acumulou uma experiência bastante grande, né? Já fala como alguém que realmente está vivendo intensamente essa situação e, por essa razão, é uma das opiniões que eu acredito que todos têm que ouvir, né? Pela experiência que o serviço de vocês tem. Agradeço, então, mais uma vez, Rosana, e agora vamos ter o prazer de ouvir a professora Luciana Rodrigues da Silva, nossa colega pediatra do estado da Bahia. Por favor. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje nesse webinar. Quero agradecer o convite do José Luiz, do César, e é um prazer estar aqui discutindo, depois das considerações claras de Rosana e de Rosiana, e penso que existem algumas considerações muito interessantes para serem feitas com relação ao recém-nascido, mas tudo que tem sido relacionado com o COVID, nós sabemos que se trata de um conhecimento que está sendo construído. É uma doença muito nova e algumas perguntas nós ainda não temos respostas e, em algumas situações, nós temos acumulado algumas orientações que vêm sendo modificadas exatamente por causa da experiência que vem sendo adquirida. A Sociedade Brasileira de Pediatria vem, de maneira sistemática, produzindo documentos nesses tempos de Covid, e há
relacionados com a neonatologia, com a questão da amamentação e com a questão da reanimação neonatal, 8 documentos que estão disponíveis e abertos no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu recomendo aos neonatologistas e pediatras brasileiros que possam se debruçar sobre esses documentos que trazem recomendações. Nós sabemos da importância do pediatra, que começa desde a gestação. Idealmente, toda gestante deve fazer uma consulta antes do parto, no 3º trimestre, com o pediatra. Claro que nesses dias que nós vivemos hoje, essa consulta deverá, idealmente, ser feita por telemedicina. Um outro ponto onde o pediatra deve sistematicamente estar presente é durante o parto. Nós temos feito uma campanha, desde a nossa primeira gestão, sobre o nascimento seguro, onde nós consideramos que nenhum parto pode ocorrer sem um pediatra presente, né? E, naturalmente, que nesses tempos de Covid, não só o pediatra, o obstetra, mas toda a equipe de saúde precisa ter os EPIs adequados para se proteger. E a pediatria, o pediatra é indispensável no acompanhamento precoce do recém-nascido, do lactente e da criança. Muitas vezes, a primeira consulta depois que a criança sai da maternidade ocorre de maneira tardia. Então, nesses tempos, nós recomendamos de que essa consulta também seja precocemente realizada. Alguns pontos já foram enfatizados, e com relação ao recém-nascido e ao lactente, eu gostaria de enfatizar alguns. O primeiro deles é que nós ainda dispomos de poucas evidências, a maioria dos estudos tem sido feito em adultos, né? Com relação a recém-nascidos e com relação a crianças e lactentes, nós temos poucas evidências que possam, de fato, sistematizar o atendimento, que possam, de fato, sistematizar os fluxos. Mas uma coisa muito importante que foi colocada pelas 2 professoras anteriormente é a questão da proteção dos profissionais, porque até hoje a única medida preventiva que nós dispomos contra esse agente infeccioso é evitar a exposição. Então, o que nós temos que fazer é evitar essa exposição dos profissionais de saúde e evitar a exposição do recém-nascido à mãe, ou a suspeita de contaminação, ou já comprovadamente positivo. Foi falado também que existe uma modulação do sistema imune durante a gravidez, que isso seguramente deve também afetar a criança, mas nós não temos ainda dados disponíveis. Há alguns estudos muito interessantes em imunologia e genética que já vêm chamando a atenção de que a susceptibilidade à infecção, a apresentação clínica, depende de aspectos genéticos e imunológicos, né? E que nós precisamos, de fato, de novos estudos. Há uma publicação em maio, no New England, desse ano, feito com esse hospital universitário, que talvez seja esse estudo que foi citado, com puérperas de um hospital universitário em Nova York, onde a maioria dessas puérperas, mesmo positivas, eram assintomáticas. E desses recém-nascidos, a maioria deles também nasceu sem nenhuma manifestação clínica. No entanto, há um outro estudo que foi feito com 252 mulheres positivas. No entanto, a placenta foi estudada e não mostrou a presença do vírus, e o líquido amniótico também foi negativo para o vírus. Desses 252 gestantes, 6 recém-nascidos tiveram a positividade sorológica de IgG para o COVID e 3 recém-nascidos tiveram IgM. No entanto,
nesse estudo não se identificou a transmissão vertical. Num outro estudo feito, foi identificado a positividade no líquido amniótico, num relato de uma mãe puérpera positiva de 23 anos. O líquido dessa mãe foi positivo, assim como o estudo na placenta, o que potencialmente começa a nos dizer que é possível que essa transmissão vertical transplacentária ocorra, né? E que é possível que ocorra durante o parto e que seguramente pode sim ocorrer no período neonatal, no contato da mãe com a criança. Até agora, então, nós temos poucas evidências. Existe esse relato no New England, existe um outro de maio também, no Lancet, e, diante disso, é necessário que novos estudos possam surgir para que nós possamos sistematizar algumas coisas. Naturalmente que o neonatologista, na sala de parto, se pergunta: será que eu tenho que mudar alguma prática na reanimação neonatal da criança? Será que eu posso evitar a transmissão? Como é que eu devo fazer os cuidados na aspiração traqueal da criança? Naturalmente que existem cuidados para que o recém-nascido não se contamine, o próprio profissional de saúde também não faça, e essas recomendações estão nesses documentos que eu citei para vocês no site da sociedade. Uma outra coisa também é que não houve até agora a detecção intraútero do vírus, né? Embora potencialmente acho que daqui a algum tempo, alguns meses, nós vamos ter alguns resultados nesse sentido. O recém-nascido, então, normal, sadio, que está estável, deve ser limpo, pesado e colocado numa incubadora fechada e aí transferido para o quarto isolado com a mãe, que é positiva, ou, se ele estiver instável, ele deve ser transferido para uma UTI também numa incubadora fechada. Uma coisa interessante na sala de parto, que se faz com a gestante sadia, com o recém-nascido sadio, é o contato pele a pele da criança com a sua mãe e o início do estímulo da amamentação. No caso do recém-nascido de uma mãe positiva, esse contato na sala de parto, pele a pele, e esse estímulo à amamentação não deve ser feito, mas sim postergado para um outro momento, quando a criança estiver no quarto com a mãe. A criança deve ser limpa, né, de maneira habitual, tomar o banho habitual após o parto. Se sugere que o clampeamento do cordão seja feito com brevidade e que, então, esse recém-nascido vá depois receber o aleitamento materno, sim, mesmo da mãe positiva. Até o momento, as diretrizes indicam de que o recém-nascido da mãe, possivelmente contaminada ou positiva, ele deve sim receber o aleitamento materno em vista de todas as propriedades positivas do aleitamento. No entanto, essa mãe precisa ser criteriosamente orientada com relação à higiene das mãos, bastante frequente. Ela deve ser orientada a utilizar máscara durante o processo de amamentação e, na hora que ela não estiver amamentando, a criança deve ficar a uma distância de 1,80 m a 2 metros dessa genitora. O recém-nascido que nasce de uma mãe positiva deve ter coletado a prova diagnóstica da sua nasofaringe, deve ter também a prova sorológica feita logo nas primeiras 24 horas e depois a cada 48 horas até sair do hospital. Caso esses recém-nascidos estejam instáveis, então eles têm que ficar também na UTI, numa área isolada, com todos os cuidados dados aos pacientes graves. A maioria das crianças
tem quadros assintomáticos, todos sabem, tem havido relato de alguns casos graves em crianças maiores, mas não há ainda relato de mortalidade aumentada nos recém-nascidos dessas mães. Há alguns relatos de aumento de prematuridade, diminuição do peso médio, mas não de uma mortalidade aumentada. Então, essa criança vai seguir as rotinas normais de receber vitamina K, de fazer os testes do pezinho, de ter toda a orientação para que ela não venha se contaminar. Essa mãe, essa criança não devem receber visita do pai ou de outro familiar que esteja com quadro respiratório suspeito de infecção por Covid, e deverá, ao sair do hospital, ter a orientação de ser acompanhada por um pediatra. Então, seriam essas as considerações que nós teríamos a dar, enfatizando novamente que mais detalhes podem ser encontrados nos nossos documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado, Luciana. Dessa vez, para não correr o risco, já deixei o microfone ligado, né? Senão seria vergonhoso pela terceira vez cometer o mesmo equívoco, né? A Luciana fez, como as nossas colegas anteriores, uma apresentação também super organizada, em tempo relativamente curto. E o que eu acho que eu poderia pensar, né, para oferecer um pequeno resumo com relação ao lactente e à amamentação, de que ela mesma em mães contaminadas, né, não seria proscrita, né, ela poderia ser feita com todos os cuidados que aqui foram relatados, né? Evitar aquele primeiro contato inicial pele a pele, como disse a doutora Luciana, estou apenas repetindo o que ela disse, não é? Aquele primeiro contato pela pele pode ser postergado e depois, em condições de segurança, com boa asepsia, com equipamentos de EPI, poderia então fazer a amamentação. Não há a necessidade de impedir que ocorra a amamentação, né? Outro fato importante, que acho que as três falas mencionaram, é de que as melhores evidências que se tem, não é de que não exista transmissão vertical, né? Isso não é definitivo, até porque a própria doutora Luciana trouxe aqui um caso em que havia positividade do líquido amniótico, positividade na placenta, né? Portanto, isso denotando no período final da gravidez uma eventual transmissão. Alguns que estão nos ouvindo poderiam fazer uma ilação se existe a possibilidade de transmissão vertical. Será que essa possibilidade existe no início da gravidez? E se ela ocorrer no início da gravidez, será que ela teria algum potencial teratogênico, né, sobre o feto, né? Claro que essa doença é uma doença nova, né? Ela está sendo as pacientes que engravidaram agora durante a pandemia, né, elas estão com poucos meses de gravidez e ainda não é possível essa documentação, embora acompanhamentos por ultrassonografia eventualmente já poderiam dar algum indício de que isso estivesse ocorrendo, apenas só para fazer um contraponto de algo que nos aterrorizou há 2 anos atrás, né, que foi a infecção pela Zika, né, que tanto terror causou na gestância daquele momento, né, que não saíam de casa sem usar repelente, alguma proteção que evitasse o contato com o mosquito, né? Aqui as evidências são muito frágeis ainda de que exista transmissão vertical e muito menos se essa transmissão vertical ocorrer no início da gravidez, que nem temos documentação sobre isso, né? Eu queria resgatar da fala da professora Rossana, né, com relação à possibilidade do parto normal. Ela foi muito clara e enfática em relação a isso. Me cabe como moderador resgatar o que ela própria falou, de que o parto normal não há impedimento do parto normal em mulheres contaminadas, né? Isso vai depender das condições maternas, da gravidade da doença, especialmente do sofrimento respiratório, né? Do sofrimento agudo, da síndrome respiratória aguda, né? Mas, em síntese, não há impedimento com a preocupação de que isso pudesse contaminar
o recém-nascido, até porque estudos mostram que mesmo o conteúdo vaginal, né, há possível transmissão pelo sêmen, as evidências são frágeis, mas pelos fluidos vaginais, não. Pelos fluidos vaginais, não, que seria uma outra preocupação, né? Será que essa mãe poderia contaminar na passagem pelo canal de parto? Então, não, o que vai determinar a via de parto, em sendo possível um parto vaginal, são as condições maternas, a possibilidade dela suportar o trabalho de parto. Foi assim que eu entendi a fala da professora Rossana. Feitas essas considerações, eu queria perguntar para o nosso anfitrião, presidente da PM, professor José Luiz, né, se aos olhos de um médico vivido, de experiente, e aos olhos de um anestesiologista, ouvindo essas 3 brilhantes apresentações, né, se ele queria fazer algum comentário, se achar por bem, e a seguir nós vamos, então, aguardar as perguntas que eu suponho que já estejam chegando, para que a gente possa compartilhar essas aflições ou dúvidas dos nossos colegas com as nossas convidadas. Então, vamos lá, Zé Luiz. Bom, olha, é uma imensa satisfação acompanhar essas apresentações. Eu, ao longo da minha vida enquanto acadêmico e depois como médico, eu tive várias especialidades. A minha primeira especialidade foi a obstetrícia e eu estou aqui matando um pouco das saudades dos tempos em que eu compartilhava um plantão segunda-feira na maternal com a professora Rosiane Matra. Isso era muito bom. Depois eu acabei vindo para a anestesia e na anestesia eu comecei com a área da anestesia pediátrica e depois a anestesia obstétrica. Portanto, também tive a oportunidade de trabalhar bastante nessas 2 áreas. Bom, e agora eu as vejo reunidas, e eu as vejo reunidas com a minha última área de atenção na medicina, que foi a medicina intensiva. E é tão bom nós percebermos as múltiplas possibilidades de interação dos especialistas, né? A Covid nos mostrou que as barreiras que nós temos separando as várias especialidades são completamente artificiais e elas se rompem rapidamente quando todos nós voltamos nossos olhares para o paciente, para o tratamento das pessoas. A partir desse momento, as especialidades deixam de ter diferenças e a Covid nos mostrou que aqui não há barreiras entre especialidades. A discussão tão interessante que a professora Rossana fez sobre os problemas ventilatórios nas pacientes com Covid, quer dizer, as possibilidades as estratégias ventilatórias, a rapidez com que essas pacientes dessaturam, portanto, a necessidade de nós provermos uma via aérea, uma ventilação efetiva com precocidade, a importância de as posicionarmos adequadamente. Sempre a nossa preocupação ao posicionar uma paciente grávida para uma intervenção, qualquer que seja, obstétrica ou uma intervenção não obstétrica, era sempre com relação ao posicionamento, para evitar a compressão ortocava, enfim, mas agora a possibilidade também de incluí-las nas estratégias de redistribuição de ventilação e perfusão. A posição prona tem tido muito destaque nesse momento do tratamento, é realmente muito, muito interessante. Então, aqui nós rompemos barreiras e nós vemos que em crises como essa, nós temos um crescimento muito grande da ciência. Ela surge muitas vezes em torno de polêmicas não tão científicas assim, mas rapidamente a ciência vem a impor uma certa organização, uma certa ordem no nosso pensamento e a medicina vem caminhando a passos muito acelerados ao longo desta pandemia. Nós sairemos desta situação gravíssima
completamente diferentes. E eu tenho absoluta certeza, muito melhores do que éramos, apesar de sofridos e muito machucados. Basicamente, eram essas as considerações que eu gostaria de fazer e cumprimentá-los a todos e dizer, mais uma vez, quão satisfeito estou de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Zé Luiz. Eu teria tem algumas perguntas e mais uma consideração que me fazem os nossos organizadores que nos dão suporte. Eu não percebi, viu? Mas parece que ao longo da fala da Rosiane teve algum problema técnico, né? Então, o que me orientam a passar para os nossos colegas que nos acompanham é de que isso vai ficar gravado, né? E a pessoa, se quiser, ela pode recuperar a fala da Rosiane e parece que isso será corrigido se é que teve esse problema. Eu ouvi perfeitamente a doutora Rosiane e não tive qualquer dificuldade para ouvi-la, né? Bom, então, me corrigindo aqui, não foi a Rosiane, foi na fala da doutora Rossana, que também não percebia no seu latidozinho no fundo, de um cachorrinho que, de maneira inoportuna, né, se fez presente aí, deu o ar da sua graça, mas que não atrapalhou em absolutamente nada a fala da Rossana. Ela se manteve firme, não deu bola para o cachorrinho, né, que devia querer a atenção dela, e seguimos adiante não houve qualquer problema. Eu não percebi, mas se alguém teve algum ruído na comunicação, estão me orientando aqui de que isso vai estar depois disponível para que vocês possam acessar novamente e aí com qualidade boa. Posso lhe fazer uma pequena interrupção? Eu estava assistindo aqui uma notícia muito interessante sobre interrupção de gravações como essa, né, da nossa líder, brilhante, por sinal, a Jacinda, da Nova Zelândia, que ela estava fazendo uma apresentação na televisão e ali tivemos um terremoto com mais de 5 pontos na escala Richter durante a apresentação, e ela olhou para cima e, com todo o charme que ela tem, ela disse: bom, eu já vi coisas tremerem mais, o Congresso da Nova Zelândia treme mais do que isso aqui. Podemos continuar, e continua. Portanto, o Rottweiler da professora Rosana não foi nenhum problema. Juro que é um Schnauzer mini, viu? Falaram que foi na plataforma do YouTube, porque a gente tem 2 plataformas aqui que transmitem, né? Na plataforma que nós estamos assistindo aqui não houve nenhuma dificuldade, ela se deu para quem está nos assistindo pelo YouTube. Bom, feita essa observação, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte, né? Gostaria de saber a opinião, e aí, no caso, dirigem para ambas, para a doutora Rosiane e para a doutora Rossana, se por conta dessa pandemia o número de gestantes pode diminuir. O planejamento familiar talvez seja postergado. Acho que eu percebo uma certa contradição. Se o planejamento familiar for postergado, supõe que a mulher fica com mais risco de gravidez e as gravidezes poderiam aumentar, não é? Mas, independente da contradição que me pareceu na formulação da questão, acho que vocês poderiam falar algo sobre, não é propriamente o tema da nossa fala aqui, né? Mas sobre preocupação que vocês eventualmente tenham por prejuízo do planejamento familiar. Quero lembrar de que o planejamento familiar, né, os métodos anticoncepcionais, todos nós aqui sabemos, fazem parte da atenção primária, né? São em unidades básicas de saúde, né? E algumas dessas unidades talvez não estejam funcionando plenamente. Mas o que vocês pensam dessa questão que aqui foi colocada? Começamos pela Rosiane, a seguir pela Rossana, por favor. Acho que a gente tem 2 lados aqui, né? Um lado que é o fato do isolamento social, mas que não foi um isolamento do casal. Então, eu tenho um sobrinho que diz: Rose, o ano que vem vai ser o baby boom, né? Porque vai aumentar a atividade sexual. Por outro lado, assim, eu acho que em relação ao planejamento familiar, infelizmente, realmente vários locais que faziam atendimento do planejamento familiar não estão fazendo,
e no momento em que nós estamos orientando que o ideal é não engravidar nesse momento, né? Porque nós não temos certeza ainda do que acontece se a pessoa tiver o COVID no início da gravidez. E tudo que é desconhecido deve ser não realizado, deve ser postergado. Então, por um lado, eu acho que o planejamento pode estar falhando um pouco no momento que ele é fundamental, né? E pode-se ter uma atividade sexual maior nesse momento. Então, isso pode determinar um aumento do número de gestações. Por outro lado, tem toda a orientação nossa, né, como obstetras, no sentido de falar, olha, era melhor postergar um pouco desde que seja possível. E se não for possível, quer dizer, se a pessoa já estava querendo engravidar, tem uma idade maior, etc., né? Ou já teve perdas anteriores, isso deve ser feito com cuidado. E a orientação nossa é que grávida, nesse momento, tem que tomar muito cuidado, tem que não se expor aos riscos, e hoje a única forma de se proteger é realmente o isolamento. Então, essa pergunta, será que vai ter mais ou menos grávidas o ano que vem? Acho que é impossível responder, né? Porque a gente não tem ainda certeza de qual dos 2 braços da balança vai pesar mais, né? Mas se houver gravidez, tem que ser com muito cuidado. Luciana, o mesmo tema, por favor. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação que, assim, a anticoncepção não foi considerada dentro do sistema de saúde uma atividade essencial, né? Mas ela é uma atividade essencial, porque a pessoa tem que ter o direito de planejar se ela quer ou não uma gestação. E acho que nesse ponto fica uma situação bastante crítica, porque a gente pode sim ter uma situação de gravidez indesejada, o que seria mais um complicador para nós, principalmente em relação à morte materna, né? Algumas pessoas falam, mas está aumentando morte materna por Covid. Sim, ela está aumentando, porque nós temos, se a gente olhar o estado de São Paulo, talvez seja o único estado que coloca a morte materna nos seus boletins. Então, no boletim diário do estado de São Paulo, eles colocam que 0,4%, isso é do dia 26 de maio, 0,4% das 5 mil e poucas mortes que aconteceram com fator de risco são mortes maternas, 0,2 em gestantes, 0,2 em puérperas, né? O que dá um total de 20 casos. No universo de que a gente tem uma média de 300 casos de morte materna por ano, que dá uma razão de morte materna de 50, 51, um aumento de 20 casos é muito significativo. E as gravidezes indesejadas também aumentam a mortalidade materna. Então, eu gostaria muito que esse fosse um momento onde o planejamento familiar fosse considerado uma atividade essencial, até porque nós temos muitas dúvidas em relação ao que será isso no próximo ano. Perfeito, eu vou encaminhar essa mesma dúvida para a doutora Luciana, porque a pediatria, ela também tem um ramo hoje muito importante, que é o da pediatria, né? E onde estão as adolescentes que iniciam a sua vida sexual, e esse é um grupo de elevada fragilidade ou vulnerabilidade, eu até diria, né? Porque a iniciação sexual muitas vezes se dá nessa etapa da vida, né? E as adolescentes, e a professora Luciana vai falar com mais propriedade sobre isso, as adolescentes se valem de um raciocínio mágico, onde parece que esse problema não lhe diz respeito, esse problema é da sua vizinha, da sua amiga mais velha e não dela, né? E muitas vezes são negligenciadas, tanto da parte delas, e pode ser que da nossa parte, como profissionais de saúde, também não devemos a devida atenção, né? Nós devemos provocar esse assunto quando atendemos adolescentes, né? 2 questões que têm que ser colocadas com relação à iniciação sexual: é o risco das doenças sexualmente, das infecções sexualmente transmitidas, e também de planejamento familiar de métodos anticoncepcionais. Então, é possível que as adolescentes confinadas também tenham um aumento, né, com os seus parceiros, né, da atividade sexual. E se nós não tivermos um planejamento familiar adequado, a possibilidade de gravidez não planejada poderia estar aumentada.
Eu digo não planejado porque as adolescentes, curiosamente, elas engravidam sem ter planejado, mas muitas vezes elas passam a desejar a gravidez, passam a desejar da continuidade, né? Então, muitas vezes, são gravidezes que não estão nos planos, mas que a seguir passam a ser desejadas. Gostaria dos comentários da doutora Luciana a respeito. César, eu acho que é muito adequada essa sua colocação, porque, de fato, as adolescentes pagam um tributo muito grande, né? À prematuridade de seus recém-nascidos, a não amamentarem suas crianças, a serem mães sem a participação dos pais, na maioria das vezes, né? E nós temos um número muito grande que, embora venha diminuindo, ainda é um número extremamente elevado de gestação entre 10 e 14 anos e entre 14 e 17 anos. Então, nós precisamos, sim, não só durante a crise, mas, sobretudo, durante essa crise, fazer algo para que essas adolescentes possam ter acesso ao aconselhamento da anticoncepção. Um outro ponto importante durante a crise que vem acontecendo, não só em crianças como em adolescentes, é o aumento da violência por causa do confinamento dentro de casa. Isso tem sido registrado também e é um dado também alarmante. Então, nós fizemos também, junto com a Febrasgo, quando César era presidente da Febrasgo, um documento de anticoncepção na adolescência, e talvez fosse o caso agora das nossas duas sociedades mandarem um documento ao Ministério da Saúde para repensarem, não é, essa questão e abrirem as consultas das unidades básicas de saúde com relação a esse tema tão importante. Agradeço. Queria lembrar, assim como fez a doutora Luciana, que a Sociedade de Pediatria, de maneira responsável, tem postado documentos a respeito, né, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. Assim também tem feito a nossa sociedade estadual aqui, a SOGESP, e também a Febrasgo, né? E na Febrasgo, nós temos lá documentos que falam especificamente sobre o tema que nós estamos conversando aqui. A posição da Comissão Especializada Nacional da Febrasgo em contracepção, onde ela coloca lá todos os métodos e eventuais riscos, né? Tem algumas coisas que eu quero aproveitar para dizer. Não suspenda o método anticoncepcional. Existem alguns equívocos em relação a isso, dizendo que uma grávida que tem suspeita de Covid deve parar com a pílula anticoncepcional porque ela tem risco de trombose. O risco de trombose se dá no início, nos primeiros meses de tratamento, ele inexiste depois de 1 ano, 2, em que ela já é uma usuária habitual. Então, não interrompa o método, continue o método, procurem buscar nos postos, né, o refil desses anticoncepcionais para não interromper. E mais um pequeno comentário, eu vejo que a Rosiane quer adicionar alguma coisa, só para concluir esse ponto do meu pensamento, diz respeito aos LARCs, né, aos métodos contraceptivos de longa ação, né? E aí eu me refiro aos implantes, né, e me refiro aos DIUs, quer seja o DIU de cobre ou quer seja o DIU medicado, que no Brasil só tem uma marca, né? O Mirena, está chegando uma segunda marca aqui, do mesmo fabricante, né? Esse DIU tem o implante tem uma duração de 3 anos, né? O DIU de cobre também de 3 anos e o DIU medicado com levonorgestrel de 5 anos. E algumas estão vencendo, esse é o ponto que eu quero abordar, né? Olha, já completei 5 anos, estou com 5 anos e 1 dia. Não consigo ir trocar o DIU, não consigo trocar o meu implante. Será que eu vou engravidar? Não, fiquem tranquilas, né? Esses métodos, e todo mundo sabe que eles duram muito mais do que o previsto em bula, não é? Então, o atraso de alguns meses, 3 meses, 6 meses, não vai alterar a eficácia do método, sobretudo dos DIUs. Todos vocês sabem que o DIU, por si próprio, ainda que inerte ele possa ser, né, só tenha o tubo de silástico dentro do útero, ele já exerce efeito contraceptivo. Mas não se preocupem, aguardem a possibilidade e, se tiver disponível na atenção básica, nos centros de saúde, vocês poderão, claro,
buscar a troca. Mas não se desesperem se isso demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, não vai mudar absolutamente nada. Rosiane, por favor, você quer fazer um comentário, né? Que por acaso a gente pensou na mesma coisa ao mesmo tempo, César, porque o que eu fiz sinal era para realmente falar que esse é o momento que nos partos já se fale da anticoncepção e hoje a gente dá, e realmente aumentou muito a possibilidade de colocar o DIU na hora do parto, né? E com isso a gente conseguir garantir uma anticoncepção mais prolongada, principalmente para aquelas pacientes que talvez o retorno fique mais difícil em época de pandemia, né? Quer dizer, a paciente sai do parto, vai para casa com recém-nascido e não pode vir depois na consulta. Então, esse é o momento da gente colocar e orientar bem a respeito do DIU pós-parto. Uma outra coisa, o Zé me mandou uma pergunta, o Zé Luiz aqui, se a gente está fazendo pesquisa de PCR em material de aborto. Infelizmente, a gente não está fazendo, acho que não dá para ter esse momento, essa pesquisa, precisaria ter repositório, a gente não tem, né, na Escola Paulista, mas é uma ideia. Até o momento que eu saiba, não li nada da prova de que o SARS-CoV, né, a infecção pelo Covid, pode causar abortamento, mas eu acho que isso ainda é um dos pontos realmente de interrogação. Que se saiba, a gente não notou aumento do número de casos de abortamento. Ontem saiu esse trabalho, né, que foi esse primeiro relato de caso francês, né, que falou do PCR na placenta. Exatamente. O que ele se diz está provada a primeira transmissão, a primeira prova de transmissão vertical, né? Mas realmente é só um relato de caso, a gente ainda não tem realmente certeza, né, da transmissão da placentite, que é o que poderia vir a causar o abortamento. Eu acho que, na verdade, a pesquisa ela está começando, né? Eu acho que mesmo nos países que tiveram mais casos, se a gente for para a literatura, a gente só tinha que saber o jeito dos chineses escreverem. Graças a Deus que eles escreviam em inglês, porque todos os trabalhos eram chineses, né? Aí depois começou a ter aquele número de casos absurdo na Itália e na Espanha, começou a aparecer coisa da Itália e da sociedade espanhola. Aí depois foi para os Estados Unidos, né? Então nós estamos na rabeira, né? Porque agora nós somos o epicentro e com certeza a gente vai começar a ter a vivência. É lógico que alguns hospitais vão ter muito mais, né? A gente acaba que o HC aqui em São Paulo é o principal local de atendimento e os outros hospitais estão tendo, mas a gente já começa a ver morte materna, caso em adolescente. Na Escola Paulista, a gente teve um caso de uma paciente adolescente que nós fomos conversar com ela, né? E ela falou, lógico, né? Não sei de quem eu peguei porque eu não acreditava nessa doença e eu continuei minha vida, fui nas festas, nas baladas. Então, assim, a gente tem uma população, quando a gente fala em adolescente, que dá muito medo, realmente, né? Perfeito. Nós temos mais uma pergunta, acho que essa é a última pergunta que nós vamos fazer. Ela foi feita pela Marise Hutzler. E eu acho que ela até já foi respondida, mas como ela está perguntando, eu peço que seja respondida novamente. Não é? Eu acho que essa pergunta é dirigida à doutora Luciana, porque diz respeito ao recém-nascido. Né? Qual é o controle indicado para o recém-nascido, controle e cuidados, depois da alta? Tem algum protocolo a ser seguido depois da alta? Esse recém-nascido, se ele nasce bem, ele deve ser acompanhado, ele deve fazer da mãe positiva, deve fazer, como eu falei rapidamente, a pesquisa nasofaríngea e sorológica logo depois que ele nasce, depois após 48 horas. A mãe deve ser orientada e ele deve ser acompanhado, né, em amamentação,
exclusiva, se for possível, a mãe com todos os cuidados, porque há apenas um relato de fragmentos do RNA desse vírus que foi identificado no leite materno, mas parece que não era uma partícula viável. Então, até o momento, nós enfatizamos que essa criança deve ser amamentada e seguir com um acompanhamento habitual, sabendo-se que é um recém-nascido de uma mãe que foi positiva, que teve alta, que foi para casa, e o pediatra deve ter esse conhecimento, mas não há ainda um protocolo de que ele precise fazer algum exame adicional se é um recém-nascido que está bem. Ele precisa ser acompanhado. Agora, se ele tiver alguma manifestação, claro que no primeiro ou segundo mês ele vai precisar fazer a investigação novamente diagnóstica, porque já há relatos de que os pacientes que têm um quadro grave podem continuar eliminando e transmitindo o vírus até por 21 dias. Ok. Bom, acho que nós estamos já com 1h15 da nossa webinar, que era prevista para 1 hora. Tem sido quase que uma constante a gente ultrapassar o tempo, mas foi um tempo, tenho certeza, super proveitoso para quem nos assiste, né? Então, eu queria passar para as considerações finais, começando pela doutora Rosiane. Por favor, Rosiane. Pois não. Eu acho que o principal para falar é que durante a gestação, com Covid ou sem Covid, né, nós obstetras temos que prestar assistência, nós temos que estar junto das nossas pacientes, que a possibilidade de fazer atendimento por telemedicina pode auxiliar muito, mas nós temos que continuar fazendo curso de gestantes, a gente tem que estar orientando e principalmente avaliando o risco que essa grávida tem, né? E não deixar de fazer um planejamento com ela de todo o cuidado pré-natal. Mas se isso é importante para a gestante, jamais deixar de tomar cuidado. O profissional de saúde é uma pessoa importante no nosso meio, né? E ele deve ser treinado de ponta a ponta, tanto o recepcionista, o pessoal da limpeza, o pessoal que está na recepção, quer dizer, todos eles devem ser treinados, e nós mesmos médicos, né? Nós temos que, algumas coisas, nós introjetamos nesse momento e vamos levar para a nossa vida, e uma delas é que protocolos devem ser seguidos sempre, e o cuidado deve ser bilateral, com a gestante e com o profissional de saúde. Obrigado, Rosiane. Vamos passar, então, para a professora Rossana para suas considerações finais, por favor. Um ponto que eu queria dizer para vocês é que eu acho que é responsabilidade nossa como médico, como obstetra e ginecologista, que a gente garanta a atenção a todas as gestantes e puérperas, sejam elas de baixo risco, de alto risco por alguma doença prévia ou aquelas mulheres que têm Covid. O que eu posso dizer para vocês é que o melhor investimento para a proteção das gestantes e da equipe de saúde é uma triagem bem feita e um isolamento de gestantes que tenham suspeita ou risco de Covid daquelas que não têm, que são assintomáticas. Alguém assintomático dificilmente vai transmitir, porque a transmissão se dá muito relacionada aos efeitos respiratórios. Então, a gente tem que ter menos preocupação com o assintomático, mas levar muito em consideração qualquer sintoma leve. Então, se alguém me dissesse assim, olha, você ganhou muito dinheiro para investir em Covid, eu investiria em triagem, mais do que em compra de EPI. Tá? Porque eu acho que se você faz uma triagem boa, você inclusive consegue melhorar o seu uso de EPI,
consegue, inclusive, saber qual EPI você usa em cada situação. Então, acho que é muito importante, se a gente quer proteger os profissionais e todos, é triagem de paciente e de colaborador. Então, uma coisa interessante também é todos os dias quem vem para trabalhar num hospital ser triado com um questionário de sintomas e também com temperatura. É assim que a gente protege a equipe e os pacientes, e eu tenho certeza absoluta que isso vai passar e que nós vamos sair pessoas melhores, trabalhando melhor em equipe multiprofissional, respeitando mais uns aos outros. Então, isso vai passar e nós vamos sair melhores disso. Obrigada pelo convite, José Luiz, César, pelo convite também, pela moderação. Foi um prazer muito grande estar com vocês essa noite. Obrigado, Rosana, pelos excelentes comentários. Por favor, então, Luciana, seus comentários finais. Eu quero agradecer também o convite, foi muito bom estar com todos vocês aqui. Acho que o pediatra é um profissional indispensável para acompanhar a gestante antes do parto, para estar presente no parto, para acompanhar a criança até o final da adolescência de maneira sistemática, porque é um médico que tem uma característica muito especial, além de tratar de doenças. Ele é um promotor da saúde, enfatizando as medidas preventivas. Nesse momento, eu quero também parabenizar todos os profissionais de saúde que têm lutado nessa pandemia, aos pediatras e todos os outros profissionais que os acompanham, porque, de fato, tem sido um desafio muito grande. Então, eu desejo que todos possam atravessar esse período com serenidade, com informação e educação continuada de todos que nos rodeiam, porque nós sabemos que existem ainda muitos na nossa cultura que são impermeáveis à medida mais importante, que é evitar a exposição. Seriam essas as considerações que eu teria a fazer, agradecendo mais uma vez de estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, Luciana, pelas suas considerações finais. Eu tenho a convicção de que essa nossa webinar atendeu plenamente às expectativas de quem se interessou pelo tema que aqui seria abordado e que foi excelentemente abordado por cada uma de vocês, né? E então ele atendeu plenamente às expectativas. Todas vocês expressaram, consoante os conhecimentos vigentes, o que deve ser melhor, o que deve ser feito, quais as diretrizes durante a gravidez, os riscos da grávida, né, que não são desprezíveis como inicialmente se pensava, isso ficou claro ao longo da exposição, em relação à assistência ao parto, à proteção dos profissionais de saúde, as vias de parto, não está impedido o parto normal, como foi aqui muito bem considerado, né, que vai depender, claro, na grávida infectada, na grávida com a doença estabelecida, das suas condições de saúde, normalmente as condições respiratórias, para ver se ela tem condições de suportar o trabalho de parto e fazer o parto normal, não por outra razão. E também em relação aos cuidados com o recém-nascido, onde, entre as mensagens, aquela que eu queria ressaltar é que, mesmo para uma grávida contaminada, tomando os devidos cuidados de proteção, né, ela poderia amamentar pelos benefícios da amamentação para o recém-nascido, né? Também foi expresso por todos, de maneira responsável, que, no presente momento, nós avançamos com o conhecimento, muito se aprendeu ao longo da Covid, mas ainda, infelizmente, acho que as dúvidas superam as certezas que nós temos a respeito da doença, né? É muito desafiador do ponto de vista da assistência médica e muito desafiador em relação às consequências outras que essa pandemia e o isolamento, que é tão importante, reconhecido por todos, pode trazer de danos sociais, né? Não há como evitar isso, mas essa é uma preocupação que nos assola a todos, né? Esperamos que tenhamos sabedoria para o momento em que será possível, né, mudar o isolamento, ou, enfim, temos a possibilidade de, paulatinamente,
retornando à vida normal, né? Acho, então, que a APM, eu agradeço a APM, né, por nos oferecer espaço para tratar desse assunto de tamanha relevância, né? E a simpatia do nosso anfitrião, que lá no seu passado teve seus dias de glória praticando a obstetrícia, né? Então, agradeço a APM na figura do nosso presidente e devolvo para ele, para que ele faça o encerramento. Muito obrigado, viu, Zé Luiz, e agradeço a todas as participantes que se houveram brilhantemente. Muito obrigado. Olha, César, Rosiane, Rossana, Luciana, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Esses minutos passaram tão depressa, nós temos tanto ainda para conversar e se pudéssemos, passaríamos aqui há mais algumas horas compartilhando experiências, mas, bom, tudo tem de se interromper, não terminar em algum momento. Nós teremos oportunidade de voltar aqui, a possibilidade de trocarmos ideias, de estarmos juntos em webinários. É uma possibilidade que se abriu durante essa pandemia e provavelmente isto veio para ficar. Espero mesmo que fique. Nós teremos, a semana que vem, um outro encontro, agora sobre saúde da mulher também. Eu tenho certeza que aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhar este encontro também se interessarão pelo próximo. Então, na próxima quarta-feira, 19h30, nós teremos mais este webinar da Associação Paulista de Medicina. Eu deixaria aqui uma mensagem da Associação Paulista de Medicina a cada um que nos ouve. Face à gravidade dessa pandemia, a única alternativa que nós temos para ultrapassá-la é o isolamento social, são as medidas de higiene. É basicamente isso que nós temos à nossa disposição. Ainda não temos qualquer evidência de uma medicação específica que nos possa trazer uma solução definitiva para esse problema. As vacinas ainda estão relativamente distantes. Portanto, este é o número 1. Número 1 é isolamento social e medidas de higiene. O número 2 é uma absoluta atenção àquelas pessoas que não conseguirão, em função de problemas de natureza diversa, mas, sobretudo, restrições sociais e econômicas, de acompanhar este isolamento social. De tal forma que a segunda mensagem é momento hoje de solidariedade. Nós temos de entender que o nosso futuro depende de isolamento social, medidas de higiene e solidariedade. Se nós não praticarmos em igual relevância essas duas medidas, nós não conseguiremos ultrapassar este momento. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima quarta-feira. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite a A todos. todos. Boa noite.